Ora, estamos aqui na Junta de Freguesia de Bonfim, à conversa com José Soares, responsável pelo Pelouro da Educação, Cultura e Lazer. Portanto, que há 2 anos esta parte que assume este Pelouro. José Soares tem uma história para contar, aliás, se calhar muitas histórias para contar. Quem é o José Soares? É a pergunta que eu faço sempre de início nestas entrevistas. José Soares é uma pessoa que gosta do Bonfim, que morou muitos anos no Bonfim, e que seguiu o seu percurso, gosta da situação autárquica, gosta dos bonfinenses e por isso mesmo, se calhar, a posição de candidatar à situação autárquica, porque realmente tenho imenso apreço pelos bonfinenses. Uhum. Aliás, a questão autárquica já não é de agora, portanto, o José Soares já há bastante tempo que abraça a questão autárquica. Primeiro, portanto, a concorrer com as listas do PSD, portanto, já há alguns tempos, numa presidência de Luís Almada, depois José Machado. Portanto, o trabalho autárquico sempre foi quase uma paixão, digamos. Sim, foi engraçado. Pronto, eu fui presidente da JSD de Bonfim durante alguns anos, depois então transitei para a Comissão Política do Partido do PSD de Bonfim e nessa altura fui indigitado como delegado autárquico da própria Comissão Política da secção do Bonfim. E começou aí talvez o meu apreço pela parte da autarquia, devido à ligação que eu tinha que ter com os autarcas da freguesia e foi, se calhar, aí, que iniciou, ao fim e ao cabo, a minha carreira. Então, realmente, eu estive aqui no final dos anos 80, princípios dos anos 90, portanto, um mandato com a Cultura e Desporto, e o segundo mandato tive o Pelouro do Património, em que, tinha a meu cargo... Mas tudo mais ou menos ligado ao que é atualmente. Portanto, a cultura, sim, o desporto e... Sim, a cultura, o desporto e depois o jardim de infância, parte da educação e o centro de convívio. Portanto, sempre nessa vertente. No entretanto, e no passado dos anos, há um rompimento com o PSD, portanto, porque tu eras do PSD, o José Soares era do PSD, deixou o PSD e agora candidatou-se nas listas do movimento independente, portanto, do Rui Moreira e está agora... no Executivo, em coligação com o apoio parlamentar também do Partido Socialista, tal como acontece no Executivo Camarário. As coisas têm funcionado bem? Tem funcionado bem. Tanto mais que, neste momento, e estamos a gravar esta entrevista no dia 17 de outubro, está a decorrer o Bonfim Cultura em Movimento. Porque é um programa extraordinário, fora do comum em termos de historicidade relativamente à freguesia. É a primeira vez que eu saiba, nem os outros executivos, fizeram, é a primeira vez que se está a passar. Pronto, foi uma ideia que nós tivemos de pôr primeiro a cultura, não só aqui no Salão Nobre, não só aqui dentro de Portas, mas também começar a abrir um bocadinho lá fora, uma vez que há realizações, no São Vítor, na Associação de Moradores da Lomba. Houve na Praça da Alegria a abertura de Bonfim Cultura em Movimento com o Festival Multicultural, portanto, primeiro sair um bocadinho do âmbito do fechar de portas, das atividades... Descentralizar e depois também a questão de poder experimentar não só aquilo que estávamos habituados, teatro, ranchos folclóricos, não tenho nada contra, antes pelo contrário, mas as atividades pendiam sempre para o mesmo lado. Então foi tentar abrir as portas ao multicultural, abrir as portas, por exemplo, a jazz. Outras alternativas culturais. Exatamente, à literatura, portanto, trazer outras alternativas à população, e não só, e também aos não residentes no Bonfim. Claro. Não é? E as relações com as instituições e coletividades têm sido positivas? Ou seja, as coletividades também têm colaborado com as iniciativas? Tem, aquelas que não são poucas. Que felizmente, mas... começam a ser cada vez menos, as que estão ativas,
digamos, ativas. E que Bonfim foi uma das freguesias que tinha um vasto leque de cultura e desporto, tanto no campo da cultura como no desporto. Mas aparecem outras, se calhar, como por exemplo a que nos ajudou no Festival Multicultural, uma nova que nós temos vários projetos em várias áreas com ela, em comunidade. Prontos, aparecem outras, infelizmente há outras que não ainda conseguem bem, que há uma colaborar. Exatamente. Estamos abertos a qualquer associação e qualquer proposta, a qualquer coletividade, a nossa E depois também há as instituições. Portanto, exatamente, há as instituições propriamente criadas que ajudam. Uma das ajudas enormes que eu tenho, que foi ao fim e ao cabo aquilo que eu criei imediatamente mal entrei neste pelouro, é o Conselho Cultural de Bonfim. Onde nós trocámos opiniões sobre aquilo que eventualmente podemos fazer. Ora, Pronto, o que eu achei mal entrei, pouco tempo depois de me terem entregue este pelouro, é que primeiro não houve transição de informação a nível do executivo que saiu para este, nem na parte da educação, nem na parte da educação, nem na parte de cultura, e encontrei uma situação totalmente diferente, já lá vão muitos anos, da altura em que eu estive aqui, e portanto senti a necessidade de arranjar, instituições que trabalhassem no campo da cultura, que me pudessem ajudar, que me dissessem mais ou menos em que estado estávamos, e que, diariamente eu pudesse... E a partir daí criámos então o Conselho Cultural do Bonfim. Para acabar um bocadinho com a subsidiodependência, porque antigamente muitas das coletividades às vezes viviam... Ainda existe. Não tanto, atenção a uma coisa, não tanto na parte cultural, mas mais naquela da parte... Não queria chamar de desporto, mas de lazer. Há instituições ainda que não se pode chamar de desportivas, não são culturais, mas são da parte de lazer, que ainda vivem muito da questão dos subsídios. Mas com esse Conselho Cultural, o Soares quis, naturalmente, também responsabilizar as próprias instituições, as próprias coletividades, a também participarem, se calhar, em programas da Junta, darem as suas propostas e ativarem-se e mostrarem aquilo que valem, não é? Exatamente. E isso tem resultado. Tem resultado. E, portanto, é para continuar. É para continuar. E, portanto, a reação das coletividades, além de ser positiva, eles também gostaram deste tipo de iniciativa, da parte da autarquia? Sim, gostaram eles trocam opiniões, aliás, às vezes é lógico, cada associação, cada instituição tem as suas linhas, trocam opiniões, por vezes bastante acérrimas no próprio Conselho Cultural, opiniões divergentes, mas estamos ali para tentar organizar, para tentar ter ideias, e se calhar algumas realizações que se estão a fazer neste momento não seriam possíveis se não houvesse o Conselho Cultural. Estamos a falar, para quem não conhece a Junta de Freguesia de Bonfim, no Porto, cerca de 24 mil habitantes. É uma freguesia que muitos concelhos do país não têm tantos habitantes como esta, independentemente de estar no Porto, uma grande cidade. Conseguiu ter a sua autonomia com uma luta. Para já não vou falar sobre isso, porque isso abriria uma certa complicidade nessa questão, mas seja como for, é uma freguesia importante e complexa ao mesmo tempo, não é? Sim. Eu penso que é complexa pelo seguinte, nós temos na freguesia 3 áreas totalmente diferentes. A área carenciada, da freguesia, carenciada a todos os níveis, a nível social, a nível cultural, que será a área sul e mais uns polozinhos, talvez no centro, dividindo isto, uma vez que vai desde o Rio até lá acima, à Praça Francisco de Sá Carneira, portanto, e um bocadinho no centro, uma zona bastante pobre e com bastante déficit de cultura, de desporto, de tudo isso, e social, principalmente. Claro. Depois, não gosto muito do termo, mas uma zona alta. Uma área, primeiro, logo a seguir, indo subindo pela freguesia, uma área central, meio remediada, daquelas pessoas que se podem dizer que socialmente estarão no meio, onde existe o comércio, onde existe muita passagem, também que pode provocar movimento e provoca sempre também outro tipo de relação das pessoas com os forasteiros que passam por aqui, e depois então uma zona alta, não é?
que é a parte a norte, zona VIP. a parte norte da freguesia. Praça Velasquez ou a Pronto, a Carneiro, Praça que chega Velasquez, até... pá, e toda a zona circundante, né? As Alamedas, essas coisas todas. Portanto, um mundo totalmente diferente que aí do resto. não terá tanta atividade, portanto, cultural e desportiva em termos de instituições, salvaguardando o Académico, o Futebol Clube e o Estrela Sim, e o Vigorosa Sport Clube, né? Portanto, que faz parte... Sim, faz, pronto. Está na fronteira. Mas, na realidade, penso eu, é na parte sul da freguesia e naquelas áreas com algumas dificuldades sociais, que é onde há maior número de coletividades e onde também se exerce mais atividade. Não? Exato, e a nossa incidência é mesmo essa, eu posso ser franco, é na zona de São Bito, a Praça da Alegria, e na zona de Lomba. Lomba, Eirinhas, pronto, ali está muito pegado. A nossa principal incidência, aliás, no Conselho Cultural estão exatamente duas instituições dessas zonas, porque realmente... E que representam essas zonas. Que representam essas zonas, é lógico, estão sediadas nessas zonas, pois. E que realmente o apoio deles é enorme nessa situação. Não quer dizer, eu continuo a dizer, nós queremos, e tem vindo às atividades pessoas de toda a freguesia, mas estamos localizados realmente... naquelas zonas onde há falta de atividades culturais e de outro género. O José Soares é, portanto, responsável pela de Educação, Cultura e Lazer. Eu não sei se Educação e Cultura e Lazer foi por ordem alfabética ou foi por ordem de prioridades, uma vez que a educação é importante aqui na freguesia, há um número considerável de estabelecimentos de ensino e de agrupamentos escolares, há uma boa relação entre a autarquia e os estabelecimentos de ensino, portanto... Resumidamente, nós temos 2 agrupamentos, Alexandre Colano e Aurélia de Sousa, temos 5 escolas básicas na freguesia, temos uma universidade, estamos agora, uma vez que mudou o diretor, estamos agora a reatar... Das Belas Artes. Das Belas Artes, estamos agora a reatar ligações com eles e poderemos fazer atividades engraçadas, uma vez que há a abertura do novo diretor. Temos os privados? Temos os privados. Prontos, que também podemos trabalhar. Estamos assim a falar no universo de quantos estabelecimentos de ensino? Mais ou menos. Não vamos... Portanto, fora os agrupamentos, à volta 10. À volta 10. Incluindo a universidade. Portanto, incluindo a universidade. Portanto, temos desde o ensino superior ao ensino básico, sediado na freguesia. E, portanto, a relação entre essas instituições, que eu digo que são instituições, e a autarquia tem sido produtiva, tem sido... Tem. Há relação mesmo, eles trazem um trabalho à rua e a autarquia também apoia o trabalho que eles desenvolvem. Quando alguém vem, pronto, com projetos para estudantes, tento fazer a interligação de maneira às pessoas... Pronto, são projetos ligados aos estudantes que se deveriam dirigir aos diretores de agrupamento. Sim, senhora, mas não, faz-se aqui um apoio, faz-se aqui uma ligação com os diretores para eles também acolherem esses projetos e até para eles. Para terem a oportunidade daquilo que fazem não ficarem intramuros nas escolas, mas também para saírem e serem divulgados para fora, não é? A autarquia está aberta a isso, não é? Exato, e em relação às escolas básicas, há uma ligação enorme, quer dizer... Às vezes é quase que comunicar... Eu recordo-me da Feira da Saúde e essas coisas todas que há e o quadro de mérito para os alunos das escolas. Exatamente. O prémio de mérito para os alunos das escolas. Fazem anualmente, ao final do ano, dão um prémio... em junho. Pronto, as atividades de festas de magos, com as associações de pais, essas coisas todas. Existe... sim, as associações de pais também são importantes. Exatamente, e também trabalham connosco, pelo menos 3 delas trabalham assiduamente connosco. E depois também temos a FECAP, não é? A Federação dos Pais, sim, que está aqui também na fronteira da freguesia. Portanto, há uma boa ligação, até mesmo com os coordenadores. Às vezes é só tocar um bocadinho ao diretor e tratamos assuntos diretamente com os coordenadores, quase sem passar pelo agrupamento, sem problema absolutamente nenhum. Exato. Pronto, e temos feito um trabalho com as escolas na parte da educação. E chegam algumas queixas relativamente, eu não sei se essa é uma questão diretamente ligada ao pelouro que representa, que é a educação, de falta de segurança nas escolas, aqui na área. Se chega paralelamente a isso, à autarquia, atenção que está a ver isto, falta aquilo. A autarquia é limitada, naturalmente. Pronto, é limitada, e tudo aquilo... Por exemplo, pode ser encaminhado. Como obras, e estamos a encaminhar, como a questão da Mas tem chegado a alguns problemas? Tem chegado a alguns, principalmente em relação a obras nas escolas. Nós continuamos com um contrato e assumimos as pequenas reparações nas escolas da mesma. Portanto, está contratualizado com as escolas.
reparações ligeiras, pequenas, etc. Quando é questões maiores, como já na Escola da Loba, etc., nós encaminhamos para que é, ao fim e ao cabo, a responsável pelos estabelecimentos, portanto, para a parte camarária, todas essas situações, como também a questão do policiamento, portanto, dirigimos... Da Escola Segura, que tivemos informação que se calhar não está a funcionar lá muito bem. Mas isso são questões para ler no jornal nesta edição, que não está a funcionar muito bem. E outra coisa, eu pergunto, se estão a funcionar muito bem as cantinas e se as escolas transmitem à autarquia também a preocupação, independentemente da autarquia não poder resolver... Autarquia, estou a falar de junta de freguesia, não poder resolver as situações de problemas sociais. Porque isto está tudo interligado, cultura, educação e o aspecto social. Sabemos que há muitas carências aqui na freguesia de Bonfim em termos sociais, de muitas famílias. Isso tem-se refletido, tem chegado aos ouvidos? Tem-se colocado nas reuniões que temos feito com o gabinete camarário das escolas. E qual tem sido... É lógico que a resposta é que realmente vão tentar tratar do assunto. Junto do Ministério, junto dessas coisas todas? Pronto, junto das entidades que eventualmente assumem os custos dessas refeições. Mas sente-se isso aqui no Bonfim? Na freguesia do Bonfim? Algumas. Não é muito... Não é muito, pronto, não é um problema grande que temos, não é esse o problema que temos. Há piores? Há piores. Em relação, por exemplo, a uma questão que já vem de mandatos anteriores, mas eu continuo, que é a situação dos pais quererem trabalhar e terem que deixar, portanto, os filhos fora do horário escolar, que agora, em relação ao meu tempo, é muito diminuto e, portanto, nós fazemos o prolongamento, ao fim e ao cabo, como participamos no prolongamento de funcionários, para poderem prolongar o tempo que os miúdos estejam na escola, para os pais poderem ir recolhê-los mais tarde, porque têm que trabalhar. A PSS da Rua Padre António Vieira comataria um pouco esse problema ou não? Mas qual? Não. Não está vocacionado para a educação. Portanto, essa é uma área distinta. Não tem nada a ver com... a ação social. A ação social. A ação social mesmo. Portanto, sobre esse assunto é melhor... Quer dizer, a ação social também é realmente em relação aos miúdos, etc. Mas quando digo ação social é vermos a situação como um lar, centro de convívio, ou centro de dia... Que parece estar parado. Não. Não está. A IPSS? Sim. Não. Não está parado. Não está parado. Está a avançar? Está a avançar e vai avançar muito recentemente. E ainda com este impasse governamental e essas coisas todas, e portanto faltava... Isso está definido. Não, isto é uma questão de equipamentos, etc. Portanto, está mesmo na fase final. Não há questão de verbas nem nada. Em relação a outra, já que falámos na cultura, falámos na educação... Ao lazer? Ao lazer. Pois. Pronto, o lazer compete-me a mim todas aquelas instituições que não são nem cultura nem desporto, pois. Tudo aquilo que seja ligado com pesca, xadrez, clubofilia, pronto, toda essa parte, e também é lógico o lazer os bailaricos, aquilo que eu possa dar de lazer à população e aos idosos, como por exemplo, quando a ação social faz algum gosto, poder-lhes dar um divertimentozinho. Claro. Os passeios. As pessoas têm que se divertir. Os passeios, que são concorrentes aos passeios do S7 e tal. Mas não é esse. Já tentei por vezes. Não, é que a Junta apoia também os passeios do S7 e tal. Não, mas já tentei que não houvesse, por vezes às vezes é difícil, que não houvesse assim muita proximidade de datas, é um dos... de umas tentativas, né? O nosso próximo é 24 de outubro, a Barcelos, penso que o vosso será só em novembro, portanto não há aqui proximidade de datas. Exatamente. Já está anunciado no jornal. Não há. E há muita gente de Bonfim que vai, e não só de Bonfim, de Campanhã e de outras áreas. Pronto. Mas isso são questões de nossas excursões. Seja como for. José Soares, as autarquias precisam de maior legitimidade, de maior autonomia. A regionalização era preciso? Era precisa, neste caso? Eu acho que a regionalização é sempre precisa. Mas acho neste momento que nós temos primeiro que resolver situações. Antes da regionalização ainda temos... Mas a regionalização é constitucional e já se arrasta. Não, mas eu estou a dizer, no dia-a-dia ainda encontro problemas antes da regionalização. Encontro problemas nas licenças, encontro problemas vamos dizer, num organismo que existe no Porto,
que tem que estar ainda à parte de tudo, que tem que, não digo organizar, mas está metido nos assuntos, que é a questão da Porto de Lazer, essas coisas. Quer dizer, eu quando digo a regionalização é precisa, sem dúvida, também para as minhas atividades do meu pelouro, mas também há entraves que não é a própria regionalização que vem resolver. Pronto. Quer dizer, há uma série, ou digamos, para se trabalhar melhor, teria que se dar mais liberdade às freguesias, às juntas de freguesia. Mais competências também. Mais competências num certos campos, para se poder primeiro trabalhar melhor, então depois a regionalização ainda vinha melhorar melhor a situação, ainda vinha abrir mais caminhos para... E pronto, isto também é parte também do poder camarário e do que a Câmara... Sim, pronto, há muitos acordos a fazer, eu sei que já há municípios que já entraram com uma série de serviços na abertura, etc. Isto está a ser negociado. Sendo que a Junta de Freguesia de Bonfim, normalmente, salvo raras e em honrosas exceções ao longo destes tempos, teve sempre na Câmara algo que representasse a força política que estava na freguesia. Praticamente, só raras vezes é que isso acabou, que não foi assim lá muito... Portanto, neste caso, com o Presidente Rui Moreira, que aliás tem sido, no nosso jornal, e eu só estou a revelar situações, muito enaltecido pelo facto de ter promovido a cultura no Porto. Deu um grande salto. São os leitores, aliás, não são só os leitores, também sou eu, porque também tenho olhos na cara, a pessoa tem que ver e, portanto, o jornalista também tem que ter opinião de vez em quando. Já o escrevi, portanto, não estou aqui... tem feito um excelente trabalho nesse setor. Isso também tem ajudado a cultura no Bonfim e em outras freguesias que conheces com os teus colegas de pelouro? Eu penso o seguinte, não é por nós termos a mesma, digamos, cor política, Sim, camarária, que tenha ou não ajudado. O que eu penso que tem ajudado neste momento as freguesias, eventualmente, em que ganhou a linha do Rui Moreira, e mesmo aquelas que estão dentro da coligação, com o Partido Socialista e mesmo aquelas que estão... Qualquer freguesia que tenha a cor política, ao fim e ao cabo, dentro da coligação camarária, a própria freguesia ajuda-se a si própria, porque todos nós que nos candidatamos, uma vez que não existe aqui partidos políticos, todos nós que nos candidatamos a saber para o que íamos. E a sabermos que o fundamental no nosso programa seria a coesão social e a cultura. Seria a base fundamental, não esquecendo dos outros ramos, do desporto, de toda a situação. Sim, vocês disseram isso. Pronto, era aí, e portanto, quando se vem para aqui, ou quando se é eleito e vai-se para o Executivo, já sabemos à partida que vamos trabalhar... Só que depois, quando se abre a porta, às vezes aparecem algumas surpresas. Pronto, está-se a pensar numa certa coisa, depois aparecem outras, mas o objetivo era esse. Não tendo visto, que é engraçado, não tendo visto ainda, muitas vezes, o responsável da cultura da Câmara Municipal do Porto, mas também para fazer um bom trabalho, não precisamos de estar a ver as pessoas, realmente tenho a ajuda que é necessária por parte da Câmara, quando precisa. Exato. Quando precisa. Também está-se a demonstrar trabalho, ajuda a demonstrar trabalho à própria autarquia. E, portanto, eu estou a dizer isto porque este Bonfim Cultura em Movimento tenho o apoio, tenho o logotipo do Porto, não é? Sim, portanto, quer dizer que também há uma... E então, nós estamos, já disse e repito, a gravar esta nossa vídeo entrevista no dia 17 de outubro, para novembro e para dezembro. Quais são, para já, assim, em linhas gerais? Pronto, em linhas gerais, eu vou ser muito rápido, para linhas gerais é o seguinte, nós já mesmo marcado, temos em novembro um leilão de livros, aqui no Salão Nobre. Salão Nobre da Junta de Freguesia de Bonfim. Da Junta de Freguesia de Bonfim. Convém sempre especificar. Da Junta de Freguesia de Bonfim. E no mesmo Salão Nobre da Junta de Freguesia de Bonfim vamos ter uma feira do livro usado. Pronto. Estou também em contacto com... Isto em novembro. Em novembro. Estou em contacto também com duas instituições entretanto, entre essas duas atividades, poder fazer uma exposição no próprio Salão Nobre. Pronto. Exposição de... À partida será uma exposição de vários artistas, pode ser escultura, pintura, portanto, de várias uma exposição de artes plásticas, assim dizer. Em dezembro está programado teatro para as escolas, portanto, em dezembro, teatro para as escolas. Pronto, portanto, para as 5 escolas básicas da freguesia, já está, portanto, apalavrado. E a priori, quem subirá à cena? O Teatro Arte Imagem. Arte Imagem. Arte Imagem, portanto, um teatro da freguesia.
por acaso ainda E de referência. Ainda e de ontem, referência ainda da ontem cidade. tivemos E de aqui, referência da cidade. ainda ontem tivemos aqui o Tipar, que não é da nossa freguesia, mas temos de ser abertos a todos, mas será da Claramente, freguesia. pois. O aniversário da Junta, Sim, portanto, 11 de também, dezembro. e à partida também será uma peça de teatro, uma vez que é um aniversário normal, não é? Exato. Eu costumo dizer que os anormais são de 5 em Ou 5 seja, anos. exatamente, é o Pronto. número redondo, o redondo é que o conta. número redondinho, portanto será anormal, nós vamos optar novamente por uma peça de teatro para celebrar o aniversário. E depois aquelas questões de Natal, o almoço de Natal, essas coisas todas. Pronto. Já é o Entretanto, lazer e tal. entretanto, até ao fim do ano, 2 pontos que eu gostava de frisar em relação às atividades em que eu me vou centrar mesmo, é no Explore Bonfim, portanto na nossa marca virada para o turismo, portanto que já está no Facebook, já estamos ao fim e ao cabo a Explore, enfim. Explore Bonfim, portanto a pôr a marca do Explore Bonfim. E qual é o objetivo de... O objetivo do Explore Bonfim é fazer toda a divulgação das atividades que há na freguesia, quer junta, quer aquelas que são encontradas fora, exteriores à junta, é fazer a ligação com hotéis e postos de turismo, eventualmente, portanto, fazer até mesmo a ligação no aeroporto com as atividades. Todas as atividades, até mesmo já no Facebook, são lançadas em português. Mas e tudo inglês. seriado aqui na Sim, nós temos aqui 2 pessoas a trabalhar diretamente connosco, prontos, para a marca Explore Bonfim, portanto, totalmente virado para o turismo. E sendo a freguesia de Bonfim uma freguesia central, praticamente, Sim, e já estamos mesmo a identificar, até mesmo nós temos várias casas de turismo. Pronto, de turismo. E agora a surgir novos hotéis também. Exatamente, e portanto nós estamos virados para o turismo para poder primeiro, não é, desenvolver a freguesia nesse aspecto, que está um bocadinho tudo focalizado no turismo lá para baixo, portanto vamos tentá-lo trazer cá para cima com várias atividades, e os próprios membros que nos estão a ajudar no Explore Bonfim, eles próprios vão também nos propor atividades para isso mesmo. Portanto, eu acho uma boa iniciativa. A outra que nos está a dar também, ou começa a dar trabalho, porque é um projeto que já vamos para a frente. Costuma-se dizer que não se faz nada. Que vai mesmo para a frente para o ano e que tem que haver uma série de regras e protocolos que eventualmente temos que fazer para assinar. É a Casa das Artes. Vai ser o nosso... Que será... onde? A Casa das Artes será, portanto, ali na Avenida Fernão Magalhães, esquina com a Rua Doutora Agostinho José Sousa. Portanto, já uma casa de raiz cedida pela Câmara, por multa do edifício que tínhamos da creche, portanto, já cedida pela Câmara Municipal do Porto. O nosso objetivo seria pô-la a trabalhar ou a desenvolver as artes. As obras, pronto, estão a cargo da Câmara. Porque é um espaço um bocadinho diminuto, mas... Sim, mas cá a partida irão 3 instituições para lá, estão pensadas 3 instituições para lá, que já fomos lá ver, bem arrumadinho, como se costuma dizer. Exato. Poderemos ter lá teatro, portanto, instituição de teatro, instituição de virado mais para jovens, para crianças, e eventualmente uma instituição que acolhe artistas por uma temporada, pronto, também não queremos... que acolhe lá? Que acolhe... Pronto, acolhe o trabalho deles. O trabalho. O trabalho, lógico, pronto, que acolherá o trabalho, mas uma situação, por exemplo, um trabalho de 2 a 3 meses e depois renovar os artistas, para não serem artistas fixos. Portanto, haverão sempre a própria instituição. Quer dizer, esses já são trabalhos que se irá fazer nos próximos 2 anos, até o final do mandato, não é? São para 2... ficar. E depois Para ficar prontos. Nesta fase estamos exatamente a fazer o estudo e estamos a tentar forçar a Câmara nas obras, foi esse o contrato que fizemos com ela, é que as obras ficariam, uma vez que o edifício está um bocado... Pronto, pois e estamos a falar das obras também, que o edifício da Junta da Freguesia de Bonfim, reportagem que também vamos inserir brevemente no nosso jornal, está totalmente modificado, houve obras que facilitaram, vamos lá dizer assim, uma mobilidade administrativa, por assim dizer. Sim, não, uma mobilidade administrativa, um bem-estar maior no nosso salão, pronto, acho que um bem-estar a toda a gente foi histórica, porque desde o 25 de Abril, salvo erro, que eu tenha conhecimento, nunca se fez umas obras tão profundas aqui no edifício. Tão profundas não. Eventualmente já se fez umas obras que eu lembro-me, ainda não estava, antes de 80, antes de eu estar cá no outro mandato, fez umas obras,
porque a Secretaria era do lado de lá, do lado de lá do átrio, correto? E fez umas obras realmente para Portanto, passar mas por este estas lado, são de mas raiz, não quase estruturais, de raiz, não estruturais. quase de raiz, não é? Exato. O que eu costumo dizer é que a única coisa que não se mexeu foi mesmo nas paredes de raiz, nas paredes mestras que não se pode mexer. Mexeram ali no Não se pode recreio, mexer, mas tudo tinha o que resto ser. vai ser Mas isso foi renovado. portanto, bem apoiado pelos bonfinenses. Não, acho que sim, porque pronto, vamos ter outro aspecto, vamos ter um aspecto muito mais acolhedor. Mais funcional, mais profissional, mais acolhedor, mais simpático para quem visita a Junta, quer pronto, na parte administrativa, como na parte social, como mesmo as pessoas que viram de fora para estar nas atividades e nos eventos que temos no nosso salão. Zé Soares, mas andas nestas lides há quanto tempo? Nestas lides, é que nós falamos, em 80 não sei o quê, mas isto com alguma interrupção, mas que não foi interrupção de assinar coisa e não estarem mas estiveste sempre ligado à Junta da Freguesia de Bonfim, ou à Freguesia de Bonfim em concreto. Há quanto tempo estás integrando estas coisas da autarquia? Mesmo com interrupções? Mesmo com interrupções desde os anos 80. Que não houve interrupções? Mais ou menos desde 80. Desde 80? Desde 80. Portanto, houve uma evolução, portanto, em termos da estrutura autárquica, dos valores autárquicos e da dinamização autárquica desde dessa altura até hoje? Mas são significativos ou são parciais? Não, são significativos, basta eu vou ser muito franco, quer dizer, a situação, por exemplo, vivida agora, e eu acho correto isso, é que por exemplo, qualquer situação de acordo que se tenha a fazer com uma instituição, para qualquer evento, seja para o que for, ou até mesmo os próprios subsídios que se atribuem, são mais fáceis, mas também são muito mais regularizados. Correto? Eu lembro-me que na altura em que cá estive, não é? Chegava-se à reunião do Executivo, a instituição tal precisa de um subsídio, toca a passar e já está. Não, agora responsabiliza-se. Protocolado, não é? Há uma série de situações. Tem o seu direito, mas também tem o dever. Não, e a maior parte das situações são protocoladas, vão à Assembleia de Freguesia, os próprios protocolos que nós fazemos, seja de que teor for, vão depois à Assembleia de Freguesia, para os deputados terem conhecimento. Não, nesse aspecto, acho que está, como é que eu ia dizer, muito mais regularizada, com regras. Estruturado para os próprios autarcas, para também não haver uma série de desvios, a gente mesmo assim sabe que há, mas nesse aspecto acho que a questão mesmo de lei que a própria instituição que recebe qualquer subsídio obriga a apresentar a série de documentos, que não tenha dívidas às finanças, essas coisas, não, acho que está muito mais porque na altura dava-se um subsídio, não se queria saber se tinha dívidas, se não tinha, pronto, se tinha ou não cabimento financeiro a própria instituição. Então, houve uma evolução nesse aspecto. Portanto, orgânica e por aí fora. E que se calhar essa própria evolução também... E também ajudou também ao crescimento. Também obrigou a fechar aquelas que teriam que fechar, que é mesmo assim, que viviam pronto. Mas mais ou menos quantas coletividades assim ativas em termos de lazer e cultura, porque o desporto, pronto, não temos bastantes. Sim, uma média mais ou menos, uma ideia. Temos pelo menos 20. 20? Pelo menos 20. Se cada uma tiver pelo menos 100 associados, já é... Porque agora também é o que eu disse há um bocado, agora também aparecem outras que são jovens que estão-se a organizar. Outro tipo de associações. Isso é muito importante. Outro tipo de a juventude e... pronto, até mesmo associações de artes plásticas, por exemplo. Sim, exato. Não é que, aliás, eu sei que o Zé Soares também tem muita dedicação pela juventude e quando aparecem projetos novos e de jovens. Sim, acho que é dos primeiros a ter que dar as mãos. E é dos primeiros também, eu ainda não consegui, porque também estamos a falar que, muito bem, fazemos tudo isto, mas também temos que ter cabimento orçamental. Correto? Exato, pois. E há uma das... Sem obras não se fazem. E há um dos setores que eu vou tentar trabalhar para o ano, mas só vou começar a pensar bem quando me derem, ao fim e ao cabo, a parte que me cabe a mim do orçamento, que é exatamente chamar também os jovens, não só os jovens artistas, etc., mas chamar a juventude da freguesia a certos eventos, nem que tenha que optar mesmo, por exemplo, um concerto de música, de música jovem para eles, etc., etc. Por aí fora, não é? Agora, isso são sempre situações, esse tipo de atividades que financeiramente que são,
são mais difíceis de o valor fazer. orçamental, Mas a ideia anda fatia cá. do bolo... Exato. A ideia já anda aqui há uns meses, foi como a Bonfim Cultura e Movimento que andou também aqui há uns Mas qual é a meses. fatia do bolo portanto, para a educação, para a cultura e para o lazer? É uma fatia que é metade, não é um terço do bolo? Não disse metade, eu não disse metade. Nem pensar. Nem pensar. Não. Uma fatia, Mas chega, mas... uma fatia razoável, pronto, considerando também que há uma complicência muito grande entre a minha parte, entre mim mesmo e a minha colega da coesão social, em que... tem que ver muito... Exatamente, tem que estamos bastante interligados e mesmo financeiramente há também a questão de eventualmente podemos ou não fazer retificações orçamentais de um lado para o outro. Pronto, estamos muito ligados. Porque se ela realmente precisar na parte da coesão social, não tenho problema nenhum em retificar as verbas do meu pelouro a nível geral para a coesão e vice-versa. Pronto, e se eu não tiverem... Pronto, as coisas... O que eu quero mostrar, pronto, não falando em números, é que realmente a fatia grande, e como estava no programa, e penso também o partido que está coligado connosco, o Partido Socialista. O Partido Socialista também tem esse modo de pensar. A fatia grande realmente está na coesão social e na cultura. Exatamente. Pronto, está. Infelizmente, qualquer freguesia tem uma parte muito grande, são de despesas fixas. Claro. Em qualquer orçamento, exatamente. Infelizmente, funcionários, água, luz, pronto, tudo isso. Exatamente. É uma fatia muito grande porque nós estamos dispensados. Domiciliário e idosos, essas coisas tudo. Não, mas uma situação que é natural, que as pessoas conheçam, algumas desconhecem, qualquer entidade pública paga a água, a luz, etc., ao mesmo preço que pagam lá fora. Não há benefícios fiscais, como eu costumo dizer. E, portanto, infelizmente, nos nossos orçamentos, uma fatia muito grande. É para pagar essas despesas e fica, para quem gosta mesmo de trabalhar e quer fazer coisas, fica muito pouco, mesmo sendo a maior fatia. Pronto, não. Agora, se dessem mais competências às juntas, poderia ser que as juntas fossem buscar, portanto, outros rendimentos. Outros rendimentos. E que favorecesse os pelouros e aumentasse o bolo e a fatia fosse maior. Sim, e já esta questão de passarem para as juntas uma porcentagem do IMI, pronto, já nos traz pelo menos um alívio. Já nos traz um alívio, já é um passo grande que a questão dos mercados, ter uma taxa. Sim, pronto, uma taxa. Se as taxas são sempre muito reduzidas, mas a porcentagem, por exemplo, do IMI já ajuda um bocadinho nas nossas atividades. O autarca José Soares está satisfeito com o autarca José Soares? Estou. Eu acho que estou, quer dizer, é assim, vamos lá ver uma coisa. Estou contente comigo próprio a 100%. Acho que nunca chegámos à perfeição. Pronto. Agora, estou contente por o seguinte, aquilo que eu eventualmente, quando me candidatei, ou quando integrei uma lista, tinha com ideia, e talvez o ter-me abandonado um bocado da política, foi porque tinha uma visão de uma série de questões em relação à freguesia diferentes, da área onde eu estava inserido, e isso afastou-me um bocadinho da situação autárquica, e esta oportunidade, estou contente porque, não consegui a 100% ainda, mas quanto chegar aos 90, 95 nos próximos 2 anos Mas o José Soares foi o grande dinamizador, com certeza, da lista ao Bonfim do movimento, portanto, independente do Rui Moreira, porque da lista, salvo erro, e conhecendo, era o José Soares que conhecia bem a freguesia e com certeza deu incutiu e... Não foi o grande dinamizador da lista. Pode-se rir. Não é isso, não, é engraçado, não. Se calhar quando as pessoas ouviram o meu nome e me vieram convidar, o que muito agradeço na altura, também por uma questão, foi um acaso. Uhum. Foi um acaso, por isso foi um acaso. Terem-me contactado ou saberem que eu andava por aqui e que era conhecido, etc. Foi um acaso. E se calhar depois da primeira conversa, aí sim alguém, e posso dizer mesmo que foi o Presidente, sem problema nenhum, foi a pessoa que me veio convidar a integrar a lista, talvez no pensamento dele, depois da nossa primeira conversa de café, que foi mesmo assim, que tenha visto que era uma mais-valia, com conhecimentos, com conhecimentos mesmo das instituições, etc. E se calhar também isso pesou depois no convite ao respectivo pelouro, por exemplo. É provável que quando
me entregaram este pelouro, se calhar foi mesmo pelos conhecimentos, não sei. Posso estar muito enganado, mas com esse dinamismo quer dizer que daqui a 2 anos esperam-se mais quadros. Ou pelo menos está-se preparado para mais quadros. O futuro a Deus pertence, como eu costumo dizer. Não, é assim, se vamos ver, se eu ficar realmente contente com o meu trabalho daqui a 2 anos, não é? Estamos no meio do mandato, mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. Eu olho para trás, pronto, é o que eu continuo a dizer, não estou satisfeito a 100%, mas gosto do que vejo. Gosto de, pelo menos, tentar ter dinamizado uma parte que eu acho que durante muitos anos esteve parada. Pronto, não interessa porquê, mas esteve parada. Acho também que temos que fazer um grande esforço na comunicação das nossas atividades, porque o estar parado, primeiro que desenvolva, é muito difícil e eu continuo a dizer que ainda não tenho as assistências nos eventos que gostaria. Portanto, e agora o nosso projeto é dinamizar para que os eventos não é se realizem, é que tenham o público que eu gostaria que tivesse. E se calhar, se eu chegar ao fim e se eventualmente me convidarem, é capaz de continuar, porque não? Eu continuo a dizer que se calhar sou diferente dos outros políticos. Eu sou capaz, por exemplo, de pedir a demissão de um partido porque acho que a freguesia é mais importante. Pronto, e que achar que realmente, por exemplo, eles não têm a mesma visão do que eu sobre a freguesia e, portanto, melhor é eu sair porque não estou aqui. Eu adoro o trabalho autárquico e, portanto... Exato. O sentir o aproximar das pessoas, o estar com a gente e as pessoas gostarem de nós e nós gostamos das pessoas. Sinto que é a minha casa, que é a minha família, sem desconsideração aos meus familiares. Pronto. Mas também gosta de Bonfim. Pronto, a situação da freguesia de Bonfim. Sim, é isso que eventualmente pode levar o rumo da minha vida e se achar que realmente as pessoas gostaram de mim, não gosto de me impor. E portanto, se eventualmente houvesse mais 4 anos, seria se eu sentisse que da parte também da própria freguesia, ou mais fácil de tentar ver o peso das próprias instituições da freguesia, que estavam contentes com o meu trabalho. Opa, se acharem que há pessoas mais capazes de fazer isso, opa, não tenho problema absolutamente nenhum, não estou agarrado a nada. Exatamente. José Soares, obrigado por ter aceitado o convite do ST e tal. Obrigado. E daqui a 4 anos, a 6, a gente volta a falar. Estou sempre disponível para vocês, é lógico. Não sei. Não, isso eu sei. Isso eu sei. Porque não, como amigo estou sempre disponível para vocês. Como amigos, não.